Tite, técnico do Corinthians, fala nesse momento e o repórter Anselmo Caparica acompanha. Do adversário ter passado, pô, terminou do jogo. Vamos ouvir o Tite, ele já falou um pouco sobre a arbitragem, agora está falando sobre o jogo. Não teve, por exemplo, a falta de lealdade que ontem eu vi. Eu vou ser mais direto do Tijuana, de deixar braço toda hora. Toda hora. Nesse daqui não teve, foi limpo. Foi limpo. Mas eu depois não vou falar mais. Se eu fosse qualquer presidente, eu vou falar como técnico. Eu não gostaria nunca de ter a Marília, e não sei o nome dos outros bandeira, mas nenhum dos dois apitando meu jogo. Palavra de honra. Gostaria de ter todos os jogos e nunca tê-los na minha frente. Gostaria muito, ia ficar muito contente. Eu ia eliminar uma variável da minha cabeça aqui. Se deixar fora. Bandeira 1 é filho do Baldaquino. De quem? O Roden, aquilo que anulou seu gol, é filho do Baldaquino. Tite, deixa o ministro da arbitragem para a sinceridade e a criado o Corinthians perdeu por causa do amarillo, o Corinthians jogou bola para passar, e por que um árbitro que veio da terra da Conmebol gostaria que o Boca passasse e não por isso? Não, eu não quero entrar nesse. Só estou afirmando daquilo que eu vi. Né? Eu estou afirmando. E vou dizer mais. Truncava, deu amarelo para fazer, eu olhei para o banco na hora que ele deu, mas não quero mais falar do jogo, está bem claro, para mim eu não gostaria de ter, nunca, já tem outro, eu não queria ter ele, quero falar, o jogo foi nervoso, as construções, o jogo do segundo tempo desenvolveu mais, fluiu mais, o próprio gol ter tomado, eu quero ficar atento, a gente sentiu o gol, né? Mas é bem verdade que antes já tinha criado as oportunidades para fazer um gol legal, já tinha criado também a oportunidade do pênalti, mesmo sendo um jogo truncado. E aos poucos ele ia se desenrolar, até pela forma de marcação que tem a equipe do Boca. O ano passado contra o Fluminense foi muito parecido, dessa forma, e sempre construía mais difícil, mas a gente sabia que tinha 90 minutos para fazer essa construção. Tanto é que chegou no intervalo, eu digo, calma, constrói, vai que nós vamos fazer o primeiro gol, depois vai incendiar o torcedor, ele vai nos remeter a buscar uma sequência ao segundo gol. Né? Eu não sei o que aconteceu, se foi do Paulinho, eu tenho dúvida lá. Daquele eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas construiu, botou volume, mas eu não consegui traduzir isso no placar. Agora os seus jogadores cumpriram as funções que você realmente pediu para que exercessem dentro de campo? Quando não deu, foi porque o Boca marcou. Quando não conseguiu, foi porque o Boca neutralizou. Eu queria fazer duas, por favor. A primeira é que você tem um elenco caro em mãos, inclusive com jogadores de 40 milhões de reais no seu elenco. Eu queria, em cima disso, se você avaliasse a campanha do Corinthians, se ela foi compatível com o elenco que o Corinthians tem. E a segunda, por favor, você acha que o Riquelme teve muita liberdade para jogar no primeiro tempo? Eu tenho muito cuidado para falar em valores e eu deixo para vocês falar de avaliação, porque se for em termos de valores, o Chelsea tem que ser campeão, porque o técnico do Chelsea ganha umas 20 vezes mais ou mais do que o técnico do Corinthians. Então, essa relação, desculpa, é uma relação que eu não... É uma pergunta que ela não é legal. Né? Nem em relação, porque senão a gente vai medir qualidade pelo valor que ganha. Eu ganhava 2 salários mínimos para treinar o Guarani de Garibaldi. E eu fui campeão gaúcho contra Ronaldinho Gaúcho. Então essa relação, desculpa, ela é inoportuna, essa pergunta é inoportuna no momento. Ela poderia ser feita, então, em outras situações. Não é legal, não concordo, estou falando isso na tua frente. A segunda é ela, o que é? Riquelme. O Riquelme, nós deixamos o Paulinho, deixamos essa função, porque ele ficava só com um atacante, ele ficava rodando ali, e já era suficiente só o Ralf fazer essa marcação. O lance que ele teve não foram lances mais decisivos, chegavam 2 linhas de 4 chegando atrás. Voltar ao tema arbitragem, mas não tem jeito, isso vai ser muito abordado durante a semana. Muita gente diz que o time bom tem que superar muitas adversidades, inclusive erros de arbitragem.
Mas hoje você acha que isso era possível? Será todos os dias de amanhã? Não, hoje não tinha jeito. Vou ser curto e grosso. Ou nem que... Hoje não tinha jeito, cara. Nós empatamos e perdemos a nossa classificação. Então nós estamos absorvendo. Mas não fazem essa pergunta, botar. Queria que aquelas pessoas pudessem avaliar. Enfim, deixa. Vamos falar do jogo. Eu para mim, não ia ter jeito. Queria encontrar uma forma. Tite, falando sobre o jogo, no jogo contra o Santos, o Corinthians fez um ótimo jogo, mas perdeu várias oportunidades. No jogo de hoje, fez até 2 gols que foram anulados, mas também teve outras oportunidades em que acabou perdendo, e que poderiam definir a partida. Você acha que faltou isso também para o Corinthians essa noite? Eu digo assim que a gente tem que ter precisão na finalização. O Orion fez 2 ou 3 grandes defesas, uma ela tirou, acho que até com a perna, numa das finalizações. Teve o lance do Pato, teve o lance dos gols, outras finalizações de média distância que a gente procurou também. Mas a gente precisa traduzir essas oportunidades em efetividade, traduzir em gol sim. Isso é uma necessidade nossa. Tite, é claro que você não quer falar em arbitragem, até a imprensa argentina reconhece que o Amarídia foi mal. Tanto que o Diário Olé postou uma foto e a manchete é La Mano Amarídia. Então eu queria que você falasse sobre esse reconhecimento da mídia, até da mídia argentina, sobre a péssima arbitragem também do Amarídia, e se o Boca foi o time que melhor soube neutralizar as principais jogadas do Corinthians. Não preciso falar, né? Mas eu não gosto eu quero ter a grandeza, sabe, de reconhecer trabalho. A gente tem em sequência que juntar os cacos e ir pro jogo de domingo. Como é que o Elé colocou? Colocou como La Mano Amarídia. Eu não preciso falar mais nada, né? E na sequência? E o Boca é um time que soube melhor neutralizar as principais jogadas. Eu queria, ele trouxe 2 linhas de 4, baixou a sua marcação atrasada e nós sabíamos que sair na frente ia ser fundamental. Na medida que toma o gol, o emocional fica aflorado. E aí ele demorou 10, 15 minutos e eu esperava que chegasse o intervalo para a gente ter a possibilidade de reorganizar por esse caráter decisivo que acaba tendo os 2 jogos.